Veja o sol desta manhã tão cinza, a tempestade que cega é da cor dos seus olhos. Bom, gente, acabei de ver aqui um vídeo do Capitão Inicial, concernente ao filme Somos Tão Jovens. E você pode falar assim: nossa, Adolfo, mas você grava vídeos falando de teologia, de história, e você vai falar de rock. Você falou que não gostava mais de rock, e realmente, hoje eu escuto as músicas de rock, elas não mexem comigo mais igual mexiam no passado. Mas uma coisa é interessante a gente conhecer um pouco da história, porque o rock ele influenciou uma geração de pessoas, né? Nós estamos falando do rock, cara, o rock nacional, e é a história do Brasil. Querendo ou não, o rock ele começa a fazer força no Brasil no final da ditadura do regime militar, né, da ditadura militar, e isso é importante. Só que o que eu quero enfocar aqui é os aspectos históricos, as maneiras como as pessoas lembram dos acontecimentos. E eu já digo de cara, a galera do Capital Inicial não gostou do filme. Sério mesmo. A galera, tipo, eu vi, você olha na expressão deles, na expressão dos fundadores do Capital Inicial, né, dos dois rapazes que fundaram o Capital Inicial, que hoje já são dois dinossaurão, né, dois veteranos de batalha, todo cheio de cicatriz. E particularmente eles não gostaram do filme. Você vê a reação deles, pá, engolindo muitas palavras para não falar mal do filme, porque particularmente eles não gostaram. Eles não gostaram. E o Dinho Ouro Preto ele foi mais de boa, mais tranquilo. Ele foi o que mais gostou do filme, mas ainda assim o Dinho, para quem não sabe, o Dinho Ouro Preto é o vocalista do Capital Inicial, né? E depois eu dou uma explicação. E o Dinho Ouro Preto ele deu umas contornadas melhores, né, acerca do filme Somos Tão Jovens. Agora me permitam contextualizar o filme para vocês. Desculpa eu expressar minha opinião aqui, mas é importante eu contextualizar para depois eu dar continuidade no vídeo. O filme Somos Tão Jovens conta a história do Renato Russo, desde a fundação do Legião Urbana. Então vai contar a história do Renato Russo. Querendo ou não, você falar do Renato Russo, você está falando de uma das primeiras bandas de rock nacional, né, um dos caras aí que começou a fazer música lá na final da década de 80, né, início da década de 80, final de 70, ainda dentro do período do regime militar. Por isso que eu disse que estudar rock é estudar história. E aí fala do desenvolvimento com enfoque no principal autor, que é o Renato Russo. O problema é que quando você pega um filme como Somos Tão Jovens, pra mim, eu que não participei da história, eu achei da hora saber mais algumas coisas. O problema é quando você é vivo e você ouve. E eu entendo porque, tipo, tanto os dois bateristas do Capital Inicial, eles foram reduzidos a figurantes. É uma pena que eles foram reduzidos a meros figurantes. O Flávio Lemos, o Fê Lemos também, né, que são dois irmãos. Eles foram reduzidos a apenas figurantes. Quando na verdade eles tiveram, e eles têm uma parte ativa nessa história. Os caras estão aí até hoje, velho, pra contar a história. Pra dizer, ó, aconteceu dessa forma. Eles estão aí até hoje. Então imagina, você que faz um rock aí, faz música há 40 anos. Pô, você tá vendo o negócio rodar. E aí você vê lá os caras fazer um filme de você e você é um mero figurante. Um mero figurante. Não tô dizendo aqui que o Renato, né, o Renato ele não seja uma figura principal. Cara, pô, você tá falando de um cara aqui que cresceu ouvindo Legião Urbana. Mas quando a gente olha pra galera do rock and roll, o Capital tá aí até hoje. Legião, quando o Renato Russo morreu, foi pro brejo. Né? Foi pro brejo. Né? Nem tinha como continuar, eu até entendo, né? Até entendo. Então, a história ficou... Eu percebo o sentimento. Então, o que acontece? O filme contou a história do Renato Russo, simplesmente assim. Só que você tem... Pra falar do Legião, pra você falar do Renato Russo, você tem que falar do Aborto Elétrico. E se você fala do Aborto Elétrico, você tá falando de uma das bandas punks
uma das primeiras bandas punks e bandas de rock do Brasil, que vai dar origem a pelo menos duas bandas de rock clássicas, Legião Urbana e Capital Inicial. E nisso, cara, não tem como, porque se você vai falar do rock, se você vai falar dessa parte da história, e eu tô falando aqui do ponto de vista, se você vai pesquisar como historiador, eles nem foram consultados. Pelo que me parece, quando foram fazer o filme, nem consultaram o Flávio Lemos e o Fê Lemos, que eram dois irmãos, né, que atuaram praticamente como figurantes no filme, e para servir de pano de fundo. Então eu entendo um pouquinho da história. E o interessante é que eles mesmos falam, ó, houve alguns acontecimentos que foram trocados a ordem, mas é devido a roteiro. O roteirista teve que organizar dessa forma e essencialmente é isso. Mas até tava comentando com a minha esposa. Minha esposa ouviu muito Legião, cara. Ela dançou muito Legião. Ela Legião, Capital Inicial. Eu ouvia Capital Inicial e eu não tinha noção da história. Eu fui conhecer um pouquinho mais da história, dando umas pesquisadas aqui, umas pesquisadas ali. E eu descobri que antes do Legião Urbana e antes do Capital Inicial, o Renato Russo ele juntou com o Flávio Lemos e o Fê Lemos e fundaram o Aborto Elétrico. Tô fazendo um resumo, tem a história no filme Somos Tão Jovens lá, que tem até um cara lá da África do Sul e tal. E eles fundam o Aborto Elétrico e o Aborto Elétrico faz muitas músicas como Que País é Este, né? Que País é Este? E várias outras músicas, né? Química, entre outras músicas. Então representa uma fase do rock que passou pro Capital, passou pro Legião. Se você vê vídeos do Dinho Ouro Preto contando como ele pegou algumas músicas que eram do Aborto Elétrico que tinham sido praticamente abandonadas, porque o Renato Russo ele fez outro projeto com o Legião Urbana e o Dinho Ouro Preto recuperou, né? Músicas, pô, da hora, né? Os carros serão gasolina e óleo diesel por toda a plataforma, por toda a plataforma, por toda a plataforma e vai. Então, isso é interessante. Só que poderiam ter feito não só uma homenagem ao Renato, né, mas uma homenagem aos caras que estão vivos, velho. Renato morreu, mas é os caras que estão vivos. Cadê o Dado Vila Lobos? Cadê a galera que fundou a primeira turma do Legião? Eles quase não aparecem, só o Renato. E eu entendo por que eles ficam. Mas, vamos dar continuidade. Observando da história é muito interessante isso. Quando a gente vai olhar a questão de como os fatos ocorrem, né? Quem teve lá, por exemplo, Flávio Lemos, Fê Lemos, o Dinho Ouro Preto, Dado do Vila Lobos, né? E entre outros músicos que viveram naquela época, eles têm uma coisa diferente. E quando as pessoas que foram entrevistadas passaram a informação e o roteirista escolheu o que deveria ser contado ou não, isso demonstra isso é um ponto muito interessante, porque a história isso eu aprendi estudando história, né? Eu estou cursando história. É interessante que a história ela não é contada pelos fatos que ocorreram, mas ela é contada de acordo com o que a pessoa quis contar. Então, imagine, como um dos dois irmãos, né, mencionou no filme, né, os irmãos Lemos, falou, olha, foram 5 anos de história e foi reduzida a 90 minutos. Né? Até um fala assim, cara, o Flávio Lemos, o Fê Lemos, ele falou, ó, eu e o Renato, a gente era amigão, cara. A baquetada eu dei nele, mas é porque foi um contexto, né? E ele foi padrinho do meu casamento, entendeu? Então, veja que muita coisa ficou para trás. Por quê? Por motivo de tempo e por questões de lembrança, escolha de roteiro. A história ela fica, o que é contado, o que é passado para as pessoas é muito curto, é muito pouco daquilo que realmente aconteceu. E não dá, né? Permitam-me até voltar para um texto bíblico, o último verso do último capítulo do Evangelho de João, ele fala assim, né? Ele retrata muito bem assim, ó. Muito bem assim, ó.
há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Depois eu gravo um vídeo sobre esse texto aqui, mas ele cabe muito bem no que eu quero dizer aqui para vocês. O que aconteceu foi muito maior, né? E cabe a gente escavar, conhecer mais do que simplesmente pegar o que passam no filme, ou o que passam no livro didático, ou o que passam numa revistinha. Os acontecimentos são muito mais profundos do que isso. E termino esse vídeo falando do peso, cara, do peso do historiador. Até o Dinho falando, olha, cara, tem algumas histórias que não me lembro dessa forma. Para mim foi um pouco diferente, porque a nossa memória, ela muda, né? Ela muda com o tempo. Um dos irmãos Lemos, me perdoe, né? Senão corre o risco de confundir os nomes. Um dos irmãos Lemos falou, olha, eu não quis assistir para não ter as minhas memórias, ele não usou a palavra danificada, mas alteradas por causa de um filme, pela memória que eu tenho do Renato Russo, né? E se você olha nos relatos do próprio Dinho Ouro Preto, do próprio Fábio Lemos, do próprio Fê Lemos, você vai ver o seguinte, que mesmo com o fim do aborto elétrico, eles continuaram amigos. Porque o Renato ajudou muito em estruturação de algumas músicas que tinham sido abandonadas pelo Dinho, né? E se você pega o filme, não foi a intenção, mas dá a impressão que acabou o aborto, acabou tudo, acabou a amizade. Não foi assim. Não foi bem assim. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nos é contado. E esse é um problema muito sério, porque quando você pega um documento antigo, mais o foco do meu canal, que é a Bíblia, você pega a Bíblia, um próprio verso diz que nem tudo foi relatado. Como é que a gente lida com isso? Nós temos 4 evangelhos que relatam a vida de Jesus e eles não relatam tudo aquilo que aconteceu, né? Relatam acontecimentos diferentes, né? Um fala, era 2 cegos, um fala que era um cego. A nossa memória, ela pode nos enganar, né? Não é que ela nos engana, a nossa memória, ela está limitada a sentimentos, né? Ela está limitada a sentimentos, a situações. Isso é muito importante. E depois de ter estudado história, de estudar a Bíblia e acabar de ver um filme, né, de ter visto um filme de um acontecimento e as pessoas vivas comentarem esse filme, eu entendi a problemática de lidar com documentos antigos, de lidar com a história. E por isso que a gente tem que ser muito cauteloso, muito respeitoso, né? Porque se a gente sai do escopo, do rock e vai para a história, se você depende muito de quem conta. Era isso que eu queria dizer antes de terminar o vídeo. Vai depender muito de quem conta. Porque se você pega a história do Brasil contada pelos comunistas, adivinha, o período militar foi a pior coisa da história. Se você vai pegar o período do regime militar pelos militares, pelas pessoas que viveram, a história é outra. Aí eu pergunto, quem está com a verdade? Bom, nós já sabemos que o comunista é tudo mentiroso, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Mas brincadeira. Vamos voltar ao rock and roll, porque senão o bagulho vai ficar louco e vai apertar pro meu lado aqui. Então a gente tem que ser muito cauteloso com as memórias, né? A gente tem que ser cauteloso com as memórias, na maneira como a gente conta as histórias. E aí vai. Fica aí uma dica de quem gosta de rock, para quem gosta de história. E essencialmente é isso. Foi isso que eu senti, cara. E algumas músicas que eu ouvi muito. Quando eu ouço o Dinho Ouro Preto contando, o Fê Lemos, as explicações, cara, eu fico praticamente impressionado, né, pela maneira como se conta. Porque a gente não pode falar do rock, né? A gente não tem como falar da história do Brasil sem o rock, sem a parte musical, sem a parte daquilo, né? E fora que me traz sentimentos bons também quando criança, que eu ouvi Legião, mano. Somos Tão Jovens. Foi uma música que foi a primeira música do Renato Russo que eu aprendi a cantar, do Legião. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. E uma das coisas que mais me impressionou foi quando eu descobri
que o Capital Inicial, não pelo filme Somos Tão Jovens, mas pelo próprio Capital Inicial, que eles fundaram o rock nacional, né? Tipo assim, pá, foram os pioneiros nisso aí, e fico feliz que estejam aí até hoje, né? Fico feliz, particularmente. E eu acho que poderiam contar mais histórias, cara. Esse negócio de YouTube é uma beleza, porque aí as pessoas têm mais liberdade de contar histórias. Você não fica limitado à televisão ou uma revistinha, você vê a própria pessoa sem ter que dar satisfação a ninguém, simplesmente sentando, olhando para uma câmera e falando: olha, a história foi essa, é assim que eu lembro, né? É assim que eu lembro. E fico triste, né? Poderiam fazer, quem sabe futuramente, aí um filme contando a história, pô, Plebe Rude, Capital, né? O Capital, uma história mais aprofundada sobre o próprio Legião Urbana, porque não existem principais e figurantes, todo mundo é principal nessa história, todo mundo é uma engrenagem que quando você encaixa no todo. Um exemplo muito legal foi aquilo que foi o que o Dinho Ouro Preto mencionou, né? O Dinho, ele falou assim: olha, você pega uma imagem próximo, né? Você pega uma imagem próxima, aí você só enfoca uma pessoa. Só que quando você afasta e você vê o retrato todo, o rock não foi feito só por uma pessoa, foi feito por várias pessoas. E essa questão do retrato, ela é muito legal, cara. Eu achei que foi um negócio muito, muito interessante. Foi um negócio que, pô, cara, é um pouco mais da nossa história, e a gente vê pessoas contando história. E a gente percebe. E é aquilo, né? A história, ela está limitada a quem conta. Num filme, você está limitado à pessoa que contou, né? Agora, outra coisa, você vê o próprio Fê Lemos falando, o próprio Flávio Lemos falando, o próprio Dinho Ouro Preto falando, né? É um negócio muito doido. Porque é doido, cara. As nossas memórias não podem ser esquecidas. Apesar do tempo apagar, apesar do Alzheimer vir atacar também futuramente, né? Qualquer um pode ter Alzheimer e as suas memórias serem apagadas é uma coisa muito triste. E deixar o rock, né? Essa parte importante do rock a morrer, não pode. Foi uma tentativa legal, Somos Tão Jovens. Foi uma tentativa legal, interessante, mas me entristeceu muito ver que pessoas que viveram particularmente não gostaram muito. Pô, Plebe Rude, cara, cadê? Quase não menciona. A menção do Plebe Rude que tem é os caras brigando no show, velho. Oxente, caraca, velho. Mas tamo aí. Lembre-se que a história está limitada a quem conta. Fica aí a lição. Quem quiser acompanhar, assista aí o filme Somos Tão Jovens. Depois veja a reação, né, react do Capital Inicial ao ver o filme. E aí você vai ver o que eu tô dizendo, né? O que eu tô dizendo, o que eu tô tentando expressar aqui pra vocês, beleza? Tamo junto, campo de batalha. Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.